Ainda uma outra questão, espero que seja um vídeo um pouco mais breve, né? Ainda uma outra questão sobre imagens de Jesus. Alguns vão usar o argumento, evangélicos no caso, protestantes, de que, ora, Jesus Cristo sendo homem, então, assumindo nossa natureza, eu devo usar imagens dele, desenhos dele, para instruir as crianças, porque o que eu vou apresentar, não é, para os meus filhos, para as crianças, quando eu falo de Jesus Cristo, dizendo que ele nasceu como um homem, que ele assumiu sua natureza, eu não tenho que mostrar uma imagem de um homem? Ora, será que isso justifica eu fazer desenho de Jesus? O desenho é, nesse sentido, ordenado por ele? Desenhos dele? Não. Os apóstolos que estavam ali não fizeram desenho dele, por que nós vamos fazer? Eles também tinham filhos, não? Os cristãos daquela época. Por que eles não fizeram desenho de Jesus? Não é? Se esse é o argumento, se essa é a preocupação de alguns, eu peço que vocês se olhem no espelho. Se você está falando para criança sobre Jesus Cristo, você não precisa de fazer desenhos dele, não é? De dar ilustrações dele. Não tem para que isso. Você tem a palavra e acabou, é suficiente para você. E se você quiser realmente uma imagem, existe uma imagem. A única autorizada por Deus, tá? Você. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Você não precisa mostrar então um desenho para representar Jesus Cristo. Você é um ser humano. Isso é o suficiente para você dar para os seus filhos, não é? Basta olhar para você, olhar para você mesmo, para os seus filhos e mostrar, olha aqui, ó. Cristo assumiu nossa natureza, então ele é como nós assim, ele assumiu, ele tem um rosto, ele tem cabelo, ele tem olhos, tem boca, tem nariz, tem ouvidos, ele tem orelhas, no caso, tem mãos, tem pés, ele assumiu nossa natureza, não é? Ele tem um corpo como nós temos, e ele está no céu agora. Então, não é dificuldade nenhuma de ensinar isso, não é? E aí, essa parte das imagens eu concluo, das imagens especificamente falando sobre Jesus Cristo, vamos dizer assim, eu concluo, né, dizendo que nós não precisamos de imagens, de ver alguma coisa sobre Jesus Cristo, porque o Evangelho para nós é suficiente, só a Escritura. Não é? O que Paulo ele ensina aos Gálatas quando está exortando eles duramente por sua heresia, por seu desvio da verdade? Por tentar de alguma maneira fazer uma simbiose entre a prática, algumas práticas do Antigo Testamento e a fé em Jesus Cristo, como por exemplo, circuncidar, guardar a dieta judaica, não é? O sábado judaico, por exemplo, e Cristo. Porque o que Paulo fala a eles, não é? Os exortando. Paulo vai deixar claro aos Gálatas que Cristo foi exposto aos olhos dele. Ora, Paulo quer dizer o que com isso? Não é? Que ele tinha um livrinho ilustrado, não é? Para mostrar aos Gálatas, aos cristãos da Galácia, não é? Como Cristo era fisicamente. Será que é isso que Paulo está dizendo? Não. Paulo estava dizendo que pregou o evangelho para eles. Paulo ensinou tudo. Então, as únicas imagens que são realmente autorizadas, que não são pecados, são as imagens que o próprio Espírito Santo imprime em nossa mente pelo evangelho. Entende? Quando nós ouvimos o evangelho, Cristo é exposto aos nossos olhos. Veja só, a pregação do evangelho no poder do Espírito vai muito além, não é, de atingir os nossos tímpanos. Então, as imagens que Deus imprime em nosso coração, essas sim são válidas. Está aqui, ó, nossa mente, nosso coração. Entende? Essas sim são válidas. Então, confie na Escritura. Seus filhos, você mesmo não precisa, vocês não precisam de ter imagens ilustrativas de Jesus Cristo. O Evangelho é suficiente, tá? Então, eu fecho aqui então esse vídeo sobre imagem de Jesus, tá certo? Valeu, pessoal.